E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmio com vocês para mais uma aula. Que aula vai ser essa? Nós começamos há um tempo atrás, eu vou colocar aqui em cima o link, com o presente contínuo, certo? Já demos o presente contínuo, demos o passado, e hoje vamos falar sobre o passado contínuo, tá? Então, o passado contínuo, past continuous, em inglês, past continuous. Esse passado contínuo, o que é isso? Que tempo verbal é esse? Bom, o passado contínuo, ele define uma ação que estava acontecendo no passado, tá? Estava acontecendo. Como é que é isso? Por exemplo, ontem à noite, por volta de 9 horas, eu estava na cama, eu estava deitado, eu estava estudando, eu estava trabalhando. Ontem, a essa hora, eu estava dirigindo. Então, essa é uma ação que estava acontecendo. Isso chama-se passado contínuo. Tá bom? Então, como é que se forma esse passado contínuo? Olha só. Você precisa do passado do verbo to be, tá? O presente contínuo ele é formado com o verbo to be também, né? Como eu falei, eu vou colocar o link aqui para vocês verem o presente contínuo, que é a mesma coisa, a única diferença é que o tempo verbal será diferente, mas a formação é a mesma. Então, o tempo verbal do presente contínuo é o to be no presente, certo? E do passado contínuo, a formação é com o passado to be. Só isso. Mas o resto é tudo igual, tá bom? Então, olha só. O passado do verbo to be, que é was e were, tá? Vocês lembram que o was, ele é usado na primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular, certo? E o were para todas as outras pessoas, ok? Então, você vai precisar do verbo to be no passado, mais o verbo principal, que tem que estar no gerúndio, tá? Exemplo. I was working. Então, eu tenho aqui ó, o passado do verbo to be, primeira pessoa do singular, então é was, certo? E o verbo principal no gerúndio, que é working, ok? Então eu vou colocar aqui no quadro a conjugação desse verbo aqui, tá? Desse tempo verbal, para que vocês entendam um pouco melhor, ok? Vamos lá? Ok, galera, então vamos lá. Essa é a conjugação, então, com todos os pronomes, tá? Do passado contínuo. Então vamos lá, olha só. Eu falei agora há pouco que a variação do verbo to be no passado são só duas, né? Que é primeira pessoa, terceira pessoa, que é igual, e as outras pessoas, todas são iguais, tá? Então nós temos duas variações, que é was e were, só, tá? Então como seria, ó? I was working, you were working, he was working, she was working, isso aqui é it. It was working, we were working, you were working, they were working, tá? Então, muito bem. Aqui nós temos o quê? Como eu falei anteriormente, nós temos o passado do verbo to be, tá? Que é was e were. A mudança dele é primeira pessoa e terceira pessoa. Então, aqui, na terceira pessoa, ele vai ser sempre was e na primeira pessoa, was, ok? Nas outras pessoas, tá? Tudo were. Então, a formação é essa. Eu preciso do verbo to be no passado mais o verbo principal. O verbo principal está aqui, ó. É o verbo to work. O verbo to work é o verbo trabalhar, tá? Então, e também eu preciso do ing, né? Então, nesse formato aqui, a formação de to be no passado, verbo principal mais gerúndio, eu tenho o passado contínuo, tá? Então, é só lembrar, passado contínuo, eu preciso do verbo to be no passado. Sem verbo to be no passado, não existe passado contínuo, tá? É igual ao presente contínuo. O presente contínuo só existe com o verbo to be no presente, mais verbo principal no gerúndio, tá? E o passado contínuo, eu preciso do verbo to be no passado, mais verbo principal no gerúndio. É só lembrar isso aí. As regras são as mesmas. Assistam minha aula do presente contínuo e é a mesma regra, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos aqui. Olha só. Essa frase aqui é uma frase afirmativa, tá?
Então, eu estava trabalhando e aí as outras pessoas, todas elas, né? Então, estava trabalhando. Muito bem. Então, frase afirmativa. A frase negativa, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um not depois do verbo, tá? Então, seria I was not working, tá? You were not working. He was not working. She was not working. It was not working. We were not working. You were not working. They were not working. Então, essa seria a negativa, certo? E a interrogativa? A mesma coisa com o to be no presente. Você pega o verbo, tá? Que é o was, e coloca no início da frase. Então, em vez de dizer I was working, você vai dizer was I working? Vou colocar aqui na frente, tá bom? Ok, galera, então, aqui agora eu tenho essas frases, só que na interrogativa. Então, simplesmente o que eu faço é o seguinte, pego o verbo to be e coloco à frente, só. Porque nós já falamos sobre isso, só lembrando, a formação de uma frase afirmativa é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Isso é uma frase afirmativa, certo? Na frase interrogativa, eu preciso de um verbo à frente, né? Então, nesse caso aqui, eu pego o verbo to be, coloco à frente do sujeito, antes do sujeito. Pronto. Passa a ser, então, uma frase interrogativa, uma pergunta, tá? Aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Então, I was working. Na pergunta, então, ficaria was I working? Were you working? Was he working? Was she working? Was it working? Were we working? Were you working? Were they working? Então, o que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente isso. Aqui está o verbo, né? Então, esse verbo, que é o verbo to be, o que eu fiz? Passo ele para frente do sujeito. Aqui são pronomes, tá? São pronomes pessoais do caso reto, que a função desses pronomes é função sujeito. Então, tanto faz você dizer que isso aqui é um sujeito como um pronome, dá na mesma, né? Então, pronome pessoal, você pega esse verbo, coloca aqui na frente, antes do sujeito ou antes do pronome, pronto. Ele passa a ser uma pergunta, tá bom? Então, vocês entenderam que a negação, você usa a partícula not depois do verbo, tá? Depois do verbo, partícula not. Então, aqui, ó, usa not, tá? Então, esse not, I was not working, é a negativa. Então, você vai usar o not depois de todos os verbos, tá? E aí você faz uma frase negativa. E a frase afirmativa, só colocar o verbo à frente, ok? Com relação a os verbos, para colocar o ing, alguns verbos, eles mudam, né? Essa regra é a mesma do presente contínuo. Então, vocês assistam primeiro, porque isso aqui é uma continuação, tá? Então, você começa com o presente contínuo, vai passar do contínuo, né? O presente contínuo, você vai ver as regras de como colocar os verbos no gerúndio, tá? Que é a mesma regra daqui, então não precisa repetir. É só você assistir a aula do presente contínuo e é a mesma regra, tá? O uso do passado contínuo, você pode simplesmente relatar uma ação que estava acontecendo num passado específico, tá? Ou você pode ter duas ações que estavam acontecendo no passado e você usa o presente contínuo, o passado contínuo, tá? Exemplo. Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. Então, I was taking a shower when the telephone rang. Então, eu estava fazendo uma ação, estava acontecendo uma ação quando outra aconteceu. Também você pode usar o passado contínuo, tá? Porque você estava fazendo alguma coisa quando outra ação aconteceu. Beleza. Ou você pode simplesmente usar o passado contínuo para definir uma ação que estava acontecendo no passado, um passado específico, né? Por exemplo, eu já dei um exemplo aqui, vou dar mais um. Hoje pela manhã eu estava tomando café. Então, hoje pela manhã eu estava tomando café. Então, essa ação, this morning I was having breakfast. Então, esse I was having breakfast, olha só aqui, ó.
I was, aí eu coloco o verbo have e o ing, né? Have. Então, I was having breakfast. Agora, como é que se coloca o verbo have? Como é que coloca o ing nele? É simplesmente colocando ing? Não. O verbo have vai estar nas normas, nas regras do presente contínuo, que é a mesma regra daqui, tá? Ele, por ser um verbo terminado em E, então, ele perde esse E, e aí você acrescenta, tira o Ezinho e coloca ing, tá? Que é a mesma regra do presente contínuo. Vocês precisam ver a aula do presente contínuo, tá bom? Bom, galera, então é isso. Passado contínuo é isso aí, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Eu espero que vocês realmente entendam isso aí. Para entender é só assistir essa aula direitinho, tá? E juntamente com a aula do presente contínuo, tá? Que elas são casadas uma com a outra. Você assiste presente contínuo e depois assiste passado contínuo, tá bom? Aí você vai entender tranquilo, beleza? Então tá, galera. A aula foi essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos, tá? E não esqueçam, meu Instagram tá lá, Teacher Dalmy. Sigam lá tem várias dicas de inglês, ok? Instagram, Teacher Dalmy, ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow. Bye!